Sabe quando a gente abre um monte de coisa no computador ao mesmo tempo? Um programa aqui, uma aba do navegador ali. Pois é, por trás de tudo isso, organizando essa bagunça, tem uma peça-chave do sistema operacional. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no cérebro do sistema para entender essa peça, o bloco de controle de processo, ou como a gente vai chamar, BCP. Olha só essa imagem. Word, Excel, PowerPoint, tudo rodando junto. A gente sempre se pergunta, né? Como é que um computador, às vezes com um único núcleo de processador, dá conta de fazer tudo isso parecer que está acontecendo ao mesmo tempo? Parece até mágica, mas, na verdade, é pura engenharia de software. E o segredo dessa mágica toda não está no hardware, mas sim na inteligência do sistema operacional. É ele que olha para cada programa e o enxerga como um processo. E para gerenciar essa orquestra de processos, ele usa um mecanismo super específico. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente começar a entender de verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos abordar isso como se fosse uma questão de prova, daquelas que sempre caem em concurso, sabe? A primeira pergunta vai direto ao ponto. Qual é a verdadeira identidade de um processo para o sistema? A pergunta é essa. Num sistema operacional clássico, o BCP é melhor descrito como o quê? O que será que ele é, hein? Será que é o próprio arquivo do programa? Algo a ver com a rede? Uma área de memória temporária? Ou alguma outra coisa? Vamos pensar um pouco na função dele. E a resposta certa é a B. O BCP é uma estrutura de dados do kernel que representa o processo. E aqui está o pulo do gato. O BCP não é o programa. Ele é tipo a identidade do programa para o sistema operacional. Pensa que é como se fosse a ficha de um paciente num hospital. O paciente não é a ficha, mas é a ficha que tem tudo o que o hospital precisa saber sobre ele. Então, definindo de um jeito mais formal, o BCP é exatamente isso, uma estrutura de dados lá no coração do sistema, no núcleo que guarda todas as informações essenciais para gerenciar um processo. É o RG, o prontuário médico e o currículo de um programa, tudo num lugar só. E essa imagem aqui é perfeita para a gente entender onde o BCP mora. Ele não fica lá misturado com os aplicativos no que a gente chama de espaço do usuário. Não. Ele fica no espaço do kernel, uma área super protegida da memória. E por que isso é tão importante? Simples. Para garantir que um programa que der pau não consiga bagunçar as informações de outro e travar o computador inteiro. É uma questão de segurança e estabilidade. Tá, mas o que tem dentro dessa ficha desse BCP? Basicamente só a informação vital. Tem o PID, que é o RG do processo, um número único para ele. Tem os registradores da CPU, que é como se fosse uma foto instantânea do que o processo estava fazendo no último segundo. E, claro, informações sobre a memória dele e qual a sua prioridade na fila para usar o processador. Ok, então a gente já entendeu o que é o BCP, a identidade do processo. Agora vamos para a parte 2, ver como isso tudo funciona na prática. Como é que o sistema usa essa identidade para criar aquela mágica da multitarefa? A resposta está num conceito chamado troca de contexto. E aqui vem a nossa segunda questão. Pensa na seguinte situação. O sistema operacional decide pausar um programa para deixar outro rodar um pouquinho. O que ele precisa, de forma essencial, guardar para que aquele primeiro programa, quando voltar, continue exatamente de onde parou, sem pular nenhuma vírgula? A resposta certa é a C. O fundamental é preservar o contexto de hardware. O que é isso? São os registradores da CPU, a pilha de execução, ou seja, todo o estado em que a máquina estava. A analogia do livro é perfeita. Não é só marcar a página, é marcar a sílaba exata onde a leitura parou. É esse nível de precisão. E esse mecanismo todo tem um nome oficial: troca de contexto. É basicamente isso. O sistema salva o estado de um processo que está saindo da CPU, lá no BCP dele, claro, e carrega o estado de um outro processo que vai entrar. E essa dança, esse troca-troca, acontece milhares de vezes por segundo. É isso que cria a ilusão da multitarefa que a gente vê no dia a dia. O passo a passo é bem direto, na verdade. Olha só. Primeiro, o processo A é interrompido. Na mesma hora, o sistema tira uma foto de tudo que está nos registradores e salva no BCP do processo A. Passo 3. Ele vai lá no BCP do processo B, pega a foto que estava guardada e carrega nos registradores. E pronto! O processo B começa a rodar de novo, como se nada tivesse acontecido. Beleza. Já entendemos o que é o BCP e como ele é usado na troca de contexto. Agora é hora de ir mais fundo. Vamos abrir o capô e dissecar a anatomia do BCP, entender cada campozinho dele. E para isso, nossa terceira e última questão é um desafio de combinação, tipo um jogo da memória. De um lado, a gente tem 4 campos super importantes do BCP. Do outro, 4 descrições. O objetivo? Ligar cada campo à sua função correta. Vamos dar uma olhada. Os campos são PID,
estado do processo, contador de programa, o famoso PC, e a referência ao espaço de endereçamento. E fica a dica. As bancas de concurso adoram esse tipo de questão de associar colunas, porque testa se o conhecimento dos detalhes está em dia. Começando pelo PID, o identificador do processo. É bem simples, cada processo no sistema tem um número único. Olha aí na imagem, o processo init é o PID1. É o RG do processo, não tem erro. Então, o campo I combina com a descrição A. Agora, o contador de programa, o PC, esse é crucial. Ele não guarda onde o processo parou. Ele guarda o endereço da próxima instrução que tem que ser executada. Por isso que quando o processo volta, o sistema só precisa olhar o PC e pronto, sabe exatamente de onde continuar. Assim, I combina com C. E o estado do processo. Esse campo diz o status atual do programa. Ele está pronto para rodar? Já está rodando na CPU? Ou está bloqueado esperando alguma coisa, tipo um arquivo do disco? O sistema precisa saber disso para organizar a fila. Logo, I combina com B. Juntando tudo, a gente chega na combinação correta. I com A, I com B, 3 com C e, por último, por eliminação, I, V com D. Essa referência ao espaço de endereçamento é basicamente o mapa que o sistema usa para achar a memória daquele processo. Cada um desses campos, como a gente viu, é absolutamente vital. Bom, chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro, né, essa estrutura de dados que parece só um detalhe técnico, o BCP, na verdade o alicerce. É a base de toda a computação multitarefa que a gente usa hoje sem nem pensar. E essa frase aqui resume a ideia de forma perfeita. O bloco de controle de processo não é apenas uma estrutura de dados, é a identidade, a memória e o estado de tudo que seu computador faz. É mais do que um monte de dados. É como se fosse a consciência do processo para o sistema. E para fechar de vez, sem o BCP e sem essa ideia de ter uma ficha para cada processo, a gente pode esquecer. A computação, como a gente conhece hoje, com dezenas de coisas abertas ao mesmo tempo, suavemente, simplesmente não seria possível. Seria um verdadeiro caos. E para não dizer que a história acabou, fica uma pergunta para o futuro. Hoje em dia, a gente fala muito de threads, que são tipo uns mini processos, e de containers, que isolam programas inteiros. A questão é, como será que esse conceito fundamental do BCP, de guardar o estado de tudo, evolui para dar conta de gerenciar essas formas de execução que são cada vez mais complexas? Fica aí a provocação, para a gente pensar.